Bom dia, turma do nono ano, tudo bem? Meninos, então vamos lá para mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar sobre cruzamento teste, primeira lei de Mendel. Então, na aula passada nós falamos sobre o monge Gregor Mendel, que foi considerado, hoje ele é considerado o pai da genética, né? Isso porque os seus estudos foram voltados para explicar a hereditariedade. Lembra comigo? Mendel foi quem comprovou o que na verdade hoje a gente chama de genes, onde ele naquela época chamou de fatores genéticos. As nossas características são herdadas através dos fatores genéticos que são transmitidos ao longo das gerações. Cara era o cara, viu, gente? Então, hoje nós vamos falar, ali do cruzamento que Mendel fez. Inclusive nós utilizamos esse cruzamento na aula passada, né? Só que hoje nós vamos trabalhar de fato como serão realizados os cruzamentos testes. Inicialmente eu quero que você entenda comigo como que Mendel descobriu os termos homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, e temos que lembrar de todos esses termos para que as nossas atividades elas fiquem bem simples de serem realizadas. Vamos lá então? Lembra na aula passada que eu te contei que Mendel usou a ervilha, tá? Porque era uma planta que ela era rápida de ser cultivada, né? Onde ele podia observar as gerações em um período curto de tempo, e também ele tinha acessibilidade aos gametas feminino e masculino para que ele mesmo pudesse manipular a fecundação, tá? Mendel trabalhou várias características nos seus cruzamentos. Aqui eu estou mostrando uma característica, mas ele trabalhou várias. Ele trabalhou ali o tamanho da ervilha, tá? A textura da ervilha, o tamanho da planta, o tipo da flor. Mas aqui para hoje explicar o cruzamento de Mendel, eu vou trabalhar apenas com o tamanho da planta da ervilha, ok? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Quando Mendel ele cruzou uma planta alta com uma planta anã, primeiro ele fez autofecundação dessa planta. O que é autofecundação? O próprio nome fala. Ele pegou a planta, fecundou a planta de novo. A mesma. Pegou a planta, fecundou ela de novo. 6 gerações. Porque ele queria ter certeza que essa planta fosse uma planta pura, não tivesse uma mistura. A mesma coisa ele fez com a minha planta anã, certo? Então ele descobriu que ele tinha linhagens puras. A essas linhagens ele deu o nome de geração parental. Por quê? Porque são os pais. Deixa eu colocar aqui, pegar um giz, eu vou colocar em branco, tá? Então aqui são os pais. Então foi a geração P, que é a geração parental. Beleza? Aí o que o Mendel fez? Observou. Quando ele cruzou esses dois tipos de características, essas duas plantas, professor, ele fez o que? Fecundação cruzada. Ele pegou o grão de pólen de uma planta e introduziu no estigma da outra planta. Quando ele fez isso, ele observou que 100% todas as plantas, elas eram plantas altas. Nesse momento aqui, ele teve a certeza de que uma dessas plantas, elas possuíam, né, hoje a gente chama de genes, né, mas naquela época ele chamou de fatores dominante, tá? Por que um deles tinha o fator dominante? Porque prevaleceu a característica em 100% da descendência. Então o que ele fez? Ele chamou a planta alta de dominante. Então eu vou usar a letra E, porque é ervilha, ele usou a ervilha. Então ele sabia que a planta alta, ela era dominante em relação à planta anã, tá? Então ele tinha certeza que essa plantinha aqui, ó, ela era o quê? Recessiva. Só que como ele sabia que era uma linhagem pura, não existia mistura nenhuma, ele chamou essa planta aqui, ó, de dominante homozigótica. Homo iguais
e essa aqui recessiva homozigótica. Beleza. Quando ele fez o cruzamento e percebeu que a planta alta ela tinha um descendente alto e um descendente anão, ele postulou que nós herdamos os fatores através dos gametas. Então, o pai manda um gameta e a mãe manda outro gameta. Nesse caso, cada gameta vai carregar apenas um gene. Quando eu olho essa planta alta aqui, ela tem 2 genes para característica alta, mas um gene veio do pai e um gene veio da mãe. Quando eu olho a planta anã, ela tem 2 genes que determinam a característica anã. Um gene veio do pai e um gene veio da mãe. Quando for ocorrer ali o cruzamento, automaticamente lá nos gametas esses genes eles serão separados, tá? Porque lembra que a gente recebe apenas a metade do material genético do pai e a metade da mãe, porque senão, ao invés de ter 46 cromossomos, eu teria o quê? 92. Então ocorre a segregação, a separação dos genes, tá? Então eu vou ter aqui gametas que vão levar Ezinho, outro gameta que vai levar Ezinho também. Como é homozigoto, eu só terei gametas Ezinho, Ezinho. Nessa planta, como é homozigoto, eu terei gameta Ezão, Ezão. Tá. Na hora de mandar, o gameta da mãe levou o Ezão, só tinha essa possibilidade, levou o Ezão. E na hora de mandar, que só tinha a possibilidade do gameta Ezinho. Concluiu-se então que essa planta alta, apesar de ser alta, ela tinha o gene que manifestava a característica de anã, o Ezinho. Porém, esse gene, ele era mascarado. A sua característica não se manifestava graças à dominância da planta alta. Aqui, então, eu teria uma planta heterozigótica dominante. Hétero diferentes. Beleza. Até aqui, Mendel descobriu. Aí ele falou assim, agora eu vou chamar esse primeiro filho, essa primeira geração, de F1. Então eu tinha os pais, agora eu tenho a geração, nossa, o dia está ruim. Eu tenho a geração F1, que são os primeiros filhos. Aí o que ele fez com esses primeiros filhos? Ele fecundou eles com eles mesmos, tá? Ele fez a fecundação entre eles. Pegou essa linhagem e cruzou com ela mesma. Quando ele cruzou, agora a gente tem Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. O que ele pôde observar? Agora sim, quando essa planta ela for mandar o gameta dela, lembra que um gene vai para um gameta, outro gene vai para o outro gameta. Agora eu terei gametas Ezão e terei gametas Ezinhos. Lá no cruzamento, quando juntou o Ezão da planta alta com o Ezão da outra planta alta, eu tive, né, a característica o quê? Alta. Se juntou Ezão da planta alta com Ezinho da planta alta, eu tive qual característica? Alta também, só que heterozigótica. Agora, quando juntou o gameta Ezinho da planta alta com o gameta Ezinho da planta alta, aí sim eu tive a planta o quê? Anã. Viu? Então, essa característica ela foi transmitida ao longo das gerações. Agora sim, ele fez o cruzamento e o que ele percebeu? Que nesse cruzamento de 100% das plantas, ele tinha uma proporção, tá? Que teria 75% de plantas altas para 25% de plantas anãs. Ok até aqui? Professora, e como é que eu vou descobrir ali, tá? Quais serão os genótipos dessas minhas plantas altas? Através do cruzamento teste, que é o que eu vou te ensinar agora. Lembra? Fenótipo, característica. Se a planta é alta ou se a planta é anã. Genótipos são os genes, tá? Aqui eu soube qual gene que era, porque era uma linhagem pura dominante. Aqui eu soube quais genes que eram, porque era uma linhagem
pura recessiva. E agora, professora, aqui me deu uma dúvida. Quais serão os genótipos dessas plantas altas? Será que todas elas vão ser exão-exão? Será que todas elas vão ser exão-ezinho? Ou será que um pouco vai ser exão-exão, outro pouco vai ser exão-ezinho? Então agora eu vou te ensinar a fazer o cruzamento teste para que a gente possa então voltar aqui e colocar a proporção do nosso genótipo. Vamos lá? Meninos, então vamos lá, né, para o cruzamento teste, para a gente descobrir então quais serão os genótipos ali das nossas plantas altas, tá? Então, você tem duas opções para fazer esse cruzamento. Uma dessas opções, você vai pegar, é o quadro de Punnett, tá? Ou você pode fazer utilizando o quadro de Punnett, ou você pode fazer direto. Então, eu vou te ensinar das duas maneiras, tá bom? Então, no quadro de Punnett, o que você vai fazer? Você vai fazer um quadro aqui, tá? Onde você tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Nós vamos separar o genótipo, por quê? Quando eu tenho o genótipo lá da planta alta que foi cruzada, nós pegamos a planta alta e cruzamos, desculpa, o giz lá tá rosa, eu vou usar o mesmo giz para que fique mais fácil da gente entender. Então, a gente pegou a planta alta e cruzamos com ela mesma. Cruzamos com a mesma, com a alta. Nós vimos que o genótipo dela lá é exão, ezinho, tá? Então, a gente cruzou exão, ezinho com o genótipo exão, ezinho. Lembra que eu te falei que os genes, eles são separados e vai um para cada gameta, certo? Eu vou chamar uma planta de fêmea e a outra de macho, tá? Na genética, nós vamos usar símbolos. Então, o símbolo para a fêmea vai ser bolinha rachadinha. E o macho, então esse aqui é o símbolo para a fêmea. Se você quiser anotar depois. E o macho, nós vamos usar bolinha levantadinha, tá? O macho tem que levantar, a fêmea tem que ficar rachadinha, beleza? Então esse aqui vai ser o macho. Então vamos supor que o gameta feminino da fêmea, então eu vou colocar o feminino aqui, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que embaixo estão os genes femininos, tá? Então, eu vou pegar, na formação do gameta, os meus genes não são separados? Então, quais tipos de genes eu vou ter? Eu vou ter exão e vou ter ezinho. Agora aqui, ó, eu vou colocar o masculino, do macho, nessa linha de cima. Eu não te falei que os gametas vão se separar? Então, eu vou ter opção exão e ezinho. Então, todas as vezes que eu juntar esses gametas para formar o indivíduo ali, eu vou pegar um gameta da fêmea com um gameta do macho, um gameta da fêmea com um gameta do macho. Vão vir os meus resultados, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, ó, gameta da fêmea, fêmea para cá, macho para lá. Um dela com um dele, exão, exão. Um dela com um dele, exão, ezinho. O dela com o dele seria ezinho, exão. Só que a gente escreve o dominante primeiro, somente por organização. Professora, fica errado se eu colocar ezinho, exão? Não fica. O dela com o dele, ezinho, ezinho. Opa, achei os possíveis genótipos, tá? Se são 4 genótipos, concorda comigo que o todo é 100%? 100% dividido por 4, quer dizer que cada genótipo aqui tem uma probabilidade de 25%. Tem um percentual de 25%, certo? Por quê? 25, 25, 50, com 25, 75, com 25, 100, tá? Mas lá eu observei que eu tinha 3 plantas altas para uma planta anã. Vamos ver se confere?
Quando for ezão, ezão. Resumindo, quando aparecer o ezão, independente do que vem aqui, você tem planta alta. Quantas que deu? 1, 2, 3. Ezinho, ezinho, planta anã. Então, 3 altas para 1 anã. Então, deu certinho. Ou se você quiser falar que você tem para cada 75% de alta, você vai ter 25% anã. Essas são as chances. Ou se você quiser também representar para cada 3 plantas altas, você tem 1 anã. Uma proporção de 3 para 1. Viu isso? O tanto que é simples? Tá, professora, mas eu não quero utilizar o quadro de Punnett. Eu quero ser mais rápida. A gente usa a regra do chuveirinho. Então, nós vamos fazer assim, ó. Planta alta. Não, vou colocar só alta. Alta com alta. Vamos pegar o genótipo. A gente não viu lá que o genótipo é ezão, ezinho, ezão, ezinho. Então, agora nós vamos cruzar. Como que é a regra do chuveirinho? Imagina que aqui é a fêmea, que é o macho. Você vai pegar um gameta da fêmea e juntar com um do macho. Pega o dela de novo e junta com o segundo. Então, você vai fazer isso passo a passo. A gente chama regra de chuveirinho, que é igual a multiplicação da matemática. O primeiro com o primeiro. Então, olha, o primeiro... Vou colocar aqui de amarelo. O primeiro com o primeiro. Qual é a probabilidade? Desculpa. O genótipo que eu vou ter aqui. Ezão, ezão. Próximo, vou pôr uma barra para você separar, porque senão você emenda tudo, vira um rolo, mas não precisa dessa barra, tá? É porque tem aluno que emenda tudo, virou uma confusão. Aí você pega o primeiro de novo, porque às vezes essa planta, em vez de mandar esse ezão e juntar com esse ezão, ele manda o ezão, mas juntou com o outro, ó. Então qual que é a outra possibilidade? Ezão, ezinho. Então, ó, o primeiro com o primeiro de lá, o primeiro com o segundo. Aí você vem de novo. O segundo com o primeiro de lá, que seria o ezinho, ezão. Só que a gente escreve para ficar assim mais organizado. O dominante primeiro, tá? E depois você tem o segundo com o segundo. Ezinho, ezinho. Viu? Que deu a mesma coisa? Uma proporção de 1, 2, 3 altas para uma proporção de 1 anã. Ou 75% alta para 25% anã. Então, disso, eu já realizei o cruzamento aqui, tá? Agora eu vou fazer o quê? Voltar lá no meu exemplo e colocar os possíveis genótipos da minha linhagem. Fizemos o cruzamento, né? Nós vimos que a gente vai ter, lá no cruzamento, nós percebemos que nós vamos ter um dominante homozigoto e que os outros dois vão ser dominante heterozigóticos e a gente vai ter ali uma recessiva que vai ser a planta anã, tá? Essa é a proporção esperada, tá bom? Se eu perguntar assim, professora, quer dizer então que se nesse cultivo eu tive 4 plantas, tá? A proporção que se espera no cruzamento é que sejam para 3 altas eu vou ter um anã, tá? É a proporção esperada, tá? Mas, fazendo uma análise melhor disso, a gente fala o seguinte, que a probabilidade, espera-se que existe aqui mais chances de que as plantas sejam altas do que de que a planta seja o quê? Anã. Certinho? Meninos, vamos lá para a gente fazer um outro exemplo para ver se compreendeu aqui o conteúdo? Tá, mas antes de fazer esse exemplo, deixa então eu fechar o postulado da lei de Mendel. Fechando a lei de Mendel então, né, a gente vai ter essa lei que eu acabei de explicar, chamada de lei do monohibridismo, tá? Por quê?
característica ela vai ser determinada por um par de genes. Então, por isso que mono, ela pode ser conhecida como monohibridismo ou segregação dos fatores. Por que segregação dos fatores? Porque quando vai ocorrer a fecundação, os fatores que são os genes, eles vêm dos gametas separados, tá? Então, se eu sou Ezinho, um gameta meu vai levar o Ezinho, o outro gameta vai levar o outro gene. Então, separa os genes dos gametas. Então, a lei ficou conhecida como segregação de fatores ou monohibridismo, que diz que cada caráter é determinado por um par de fatores, ou seja, cada caráter é determinado por um par de genes que se separam na formação dos gametas. Então, os genes A, Ezinho, quando for formar os gametas, um espermatozoide vai levar o Ezão, o outro espermatozoide vai levar o Ezinho, tá? Ocorre a segregação dos gametas, indo um fator de par para cada gameta, que é, portanto, puro. Beleza? Então, foi assim que ficou conhecida a primeira lei de Mendel. Lei da segregação ou do monohibridismo. Meninos, então vem com o exercício aqui, o exemplo aqui conosco. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Em ervilhas, a cor verde é excessiva em relação à amarela. Cruzando-se uma planta amarela heterozigótica com uma planta verde, qual a proporção de descendentes esperada? Ai, meu Deus, minha cabeça ficou toda baralhada. Calma, você vai ler o exercício por partes e vai anotar. Então, vamos lá. Por isso que eu falei que os termos homozigoto, heterozigoto, dominante, recessível, genótipo, fenótipo são tão importantes, tá? Então, vamos começar. Em ervilhas, a cor verde é recessiva. Anota. Então, eu vou usar a letra E, porque é de ervilha, mas você pode usar o A, o B, o C, o T, o que você quiser, tá? Então, se é recessiva, Ezinho. Em relação à amarela, então a cor amarela, ela é dominante. Eu vou ter duas possibilidades para ela. Ou ela vai ser dominante homozigótica, ou ela vai ser dominante heterozigótica, beleza? Aí o exercício continua. Cruzando-se uma amarela heterozigótica. Opa! Então é isso aqui. Vou cruzar uma amarela heterozigótica com uma verde. Verde só pode ser o quê? Ezinho. Qual é a proporção de descendentes esperada? Achei o gameta do macho, o gameta da fêmea. Faz a regra do chuveirinho. Não quer fazer a regra do chuveirinho? Faz ali a do quadro de Punnett. Então, vamos para a regra do chuveirinho, que é mais rápido, ó. Primeiro com o primeiro, vai dar o quê? Ezinho. Primeiro, continua o primeiro aqui, ó, com o segundo. Vai dar a mesma coisa. Ezinho. Se quiser separar por barra, fica à vontade. Segundo com o primeiro. Ezinho. Segundo com o segundo. Ezinho. Agora vamos descobrir. Todas as vezes que apareceu o dominante, eu sei que a ervilha é que cor? Amarela. Então eu tenho duas amarelas para cada. Todas as vezes que aparecer Ezinho, duas verdes. Então eu tenho duas amarelas para cada duas verdes. Ou se você falasse, se tivesse pedido em porcentagem, qual é o percentual esperado? Você poderia colocar, se para cada 50% amarelas, eu terei 50% verdes. Entendeu até aqui? Professora, não quero utilizar isso aí. Quero utilizar o quadro de Punnett. Fique à vontade. Vamos fazer o quadro de Punnett para você ver como que ficaria? Achei o quadro de Punnett, quero o quadro de Punnett, fica à vontade. Então vamos lá. Ó, de um lado eu vou colocar, lembra que eu falei? O macho. Nesse caso aqui, como a gente está falando de cores, vou colocar as duas cores. Então de um lado eu vou colocar a cor amarela, vou fazer uma asterisco assim. E do outro lado eu vou colocar a cor da ervilha verde. Ou se você quiser desenhar uma ervilha mesmo, fica até mais bonitinho. Vou colocar a ervilha verde e a ervilha amarela.
Os gametas não vão se separar, então a amarela que eu vou usar não é heterozigótica, então eu vou ter gameta Ezão e vou ter gameta Ezinho. Para verde, os gametas vão se separar, mas só tem Ezinho, então vai ser Ezinho, Ezinho. Os descendentes vai ser ali a junção, então vamos juntar. Um do amarelo com um do verde, Ezão, Ezinho. Ele com o outro, Ezão, Ezinho. Do amarelo com o do verde, Ezinho, Ezinho. Amarelo com verde, Ezinho, Ezinho. Agora você determina a proporção. Quantos que são amarelo? Amarelo não é todas as vezes que apareceu o dominante? Então, amarelo, amarelo. Verde, verde. Certo? Então eu tenho uma proporção, né? De para cada 2 amarelos, eu terei 2 verdes. Ou 50% de cada, tá? Uma coisa que eu quero que fique bem claro. Significa que se ocorresse esse cruzamento aqui, e vamos supor que tivesse nascido 200 plantas, 200 ervilhas ali, né? Isso significa que 100 seria amarela e 100 seria verde? Não. Significa que a proporção esperada, tá? Tem as chances iguais. Isso aqui é chance, pessoal. Então, tem a chance de 50% sair verde e 50% sair amarela. São as chances do evento acontecer, tá bom? Meninos, então é isso aqui que eu queria deixar para vocês nessa aula de hoje, tá? Próxima aula vão vir os exercícios para vocês copiarem e responder. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Não fique sem assistir os vídeos, não fique sem prestar atenção. Esse conteúdo ele é maravilhoso, mas se o aluno não entender, ele se torna uma bola de neve. Você vai precisar desse conteúdo no 3º ano, na 3ª série, me desculpa, do ensino médio. E se você chegar lá com essa bagagem, você já vai te facilitar muito sua vida, tá bom? Então, beijo, beijo, fique com Deus e precisou, eu tô aqui, tá bom? Até mais!